Graça e paz, irmãos, amém? Graças a Deus. Antes de estar ministrando a palavra, vou pedir para colocar aqui no Data Show. Quem está fazendo casa de paz? Levanta a mão. Quem está envolvido com uma casa de paz? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esse povo abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós, ao longo dessas semanas agora que se seguem, essas 2 próximas semanas, nós queríamos preparar um material sobre as casas de paz e nós queríamos fazer um pedido especial para você que está numa casa de paz. Tire uma foto com o seu grupo, né, e mande para esse endereço que você está vendo aí, secretaria.metodista@uol.com.br, ou mande para esse WhatsApp. Se você puder fazer isso para nós, vai estar sem dúvida nenhuma nos auxiliando nessa preparação de material, para que a gente possa estar fazendo uma divulgação melhor para as próximas casas de paz. Então eu louvo a Deus pela tua vida. De antemão, nós já queremos agradecer a você pelo seu empenho, pela alegria. Nós temos ouvido muitos testemunhos, Deus tem realmente derramado. Nós cremos que Arapongas está sendo abençoada através da sua vida, através da casa de paz, que por coragem sua, por iniciativa sua, através do Espírito Santo, você está lá realizando, amém? Glória a Deus pela tua vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse momento, para que possamos entrar na palavra do Senhor em Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 12, versículos 13 até o versículo de número 21. Lucas, capítulo 12, versículos 13 até o 21. Se você encontrou o texto da palavra, diga amém. Amém. Olha só, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Quero ler com você os versos de 13 até o verso 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos na tua presença e como é bom saber que nós servimos a um Deus que é galardoador daqueles que o buscam, um Deus que tem misericórdia e que se renova a cada manhã sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, a sua misericórdia. Agora ser conosco mais esse tempo, quando meditamos na tua palavra e quando nos preparamos para ouvir a tua voz, Pai. Este é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu vou pedir para o Terto colocar a projeção para nós. Eu vou trabalhar o tema hoje, felicidade. E de antemão eu quero dizer para você que aquilo que eu falar hoje é fruto
desse livro. É um livro chamado Cristão Ateu, onde existem outros capítulos além desse que eu pretendo compartilhar com você hoje. E nesse livro tem um capítulo que fala sobre esse tema aqui, ó. Você crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. Só para você entender um pouco melhor, a direção desse livro trata exatamente disso. Algumas pessoas que, dizendo-se cristãs, declarando-se cristãs, muitas vezes acabam desenvolvendo atos que, ao contrário daquilo que a palavra de Deus nos orienta, muitas vezes são atos que desagradam a Deus. A linha do autor está em mostrar para cada um de nós que muitas pessoas professam sim a fé cristã, mas nas suas atitudes são verdadeiros ateus. E um dos temas que nos leva a pensar sobre essa característica ateu de muitos cristãos, ou seja, anti-Deus de muitos cristãos, é justamente essa busca da felicidade a qualquer preço, a qualquer custo, né? O tema felicidade, ele é um tema da mídia, né? Nós falamos sobre felicidade, nós compartilhamos algo sobre felicidade. Não são poucos os livros que tratam desse assunto, felicidade. Mas, se você for fazer assim uma pesquisa na palavra de Deus, você talvez vai se surpreender um pouco, porque o tema felicidade, ou o conceito felicidade, ele é um conceito diferente daquele que nós estamos acostumados muitas vezes a viver e muitas vezes até mesmo a desejar, né? A Bíblia, ela não fala sobre o que é a felicidade, mas ela fala que tipo de pessoa é feliz, o que é muito diferente, porque para muitos de nós o simples fato, né, de sabermos que a palavra de Deus às vezes registra essa palavra felicidade, já é suficiente para fazermos o nosso próprio julgamento e às vezes declararmos algo que não tem a ver com aquilo que está no coração de Deus. Ou seja, desejar, ansiar uma felicidade que não corresponde àquilo que é a verdade bíblica. Então, felicidade para a palavra de Deus é, sem dúvida nenhuma, diferente dos conceitos que nós ouvimos no nosso dia a dia. Nós chegamos a ponto de, às vezes, ouvir declarações tão mesquinhas sobre felicidade, do tipo, quem sabe o dia que eu tiver aquela televisão, né, de tantas polegadas, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, aquele veículo dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Então, são declarações mesquinhas e totalmente diferentes do propósito de felicidade bíblica. Aliás, a palavra que melhor define, especialmente ali no livro de Mateus, no capítulo 5, felicidade, são as bem-aventuranças que o nosso Senhor Jesus, no famoso Sermão do Monte, pronunciou para todos nós, declarando que tipo de pessoa é feliz. E segundo o Sermão do Monte, nós percebemos que o conceito de felicidade é bem diferente. Lá a Bíblia fala bem-aventurado, ou seja, felizes são os mansos, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E assim a palavra de Deus vai fazendo uma série de declarações, dizendo, olha, é feliz esse tipo de pessoa, diferente do conceito que nós muitas vezes temos ouvido por aí. Bom, minha pergunta para você nesse momento inicial é, você é feliz? Olha para a pessoa que está ao seu lado, faça a pergunta, mas não espere a resposta. Pergunta para você é feliz? Se você é feliz, a minha pergunta para você é, por que você é feliz? Digamos que você falou, eu sou feliz. Ou você ouviu aí do seu colega, eu sou feliz. A pergunta é, por que você é feliz? Por que você julga que você é uma pessoa feliz? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você é infeliz? Pergunta aí para o seu irmão.
Você é infeliz? Se você é infeliz, a pergunta vem de novo: por que você é infeliz? Se eu sou feliz, por que eu sou feliz? Se eu sou infeliz, por que eu sou infeliz? E eu queria compartilhar com você nessa noite justamente isso. Qual é o conceito nosso de felicidade? Como eu e você expressamos felicidade? Como eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, traduzimos esse conceito através das nossas atitudes? Deixa eu falar uma coisa para você, com base exatamente no cristão ateu. Eu queria ver com você, não sei se vai dar tempo, mas pelo menos 3 erros sobre a felicidade, 3 questões que são muito comuns, às vezes de se pensar, de se imaginar, mas que são totalmente avessas à palavra de Deus. E o primeiro erro sobre felicidade, vou pedir para o Terto projetar para nós, é pensar sobre esse tema aqui, que é: Deus serve para me fazer feliz. Esse é o primeiro e grande erro que muitos de nós, muitas pessoas cometem na sua vida, né? Você já deve ter ouvido falar sobre hedonismo. E hedonismo é a expressão humana de busca da felicidade por meio do prazer absoluto. É muito provável que pessoas em nosso meio, ou pessoas do nosso ciclo de relacionamento, às vezes desenvolve uma vida voltada para o hedonismo, ou seja, essa pessoa está a sua vida inteira buscando a satisfação, ou seja, buscando o seu prazer, buscando algo que possa talvez fazê-lo sentir-se bem diante da vida, diante das circunstâncias. E é muito provável que eu e você também, conhecendo a palavra de Deus, caiamos também nessa tentação de às vezes desejar esse prazer absoluto. E o que é muito pior, ou que talvez seja o risco das nossas almas, que é fazer da busca da nossa felicidade exatamente uma busca a qualquer preço. Ou seja, acabo passando por cima dos meus princípios, acabo passando por cima dos projetos de Deus para a minha vida, e muitas vezes o que acaba sendo ainda pior, acabo passando por cima de Deus. Ou seja, muitas vezes fazendo com que Deus se torne apenas um assistencialista, um servente para me fazer feliz, né? Eu sei que esse é um tema muito pregado, né? Muito falado em nosso meio, em muitas igrejas, em muitos livros também. Mas pensar sobre felicidade é necessário também pensar do ponto de vista de Deus. A pergunta por excelência na reflexão de um texto como esse seria exatamente a seguinte: será que Deus quer que eu seja feliz? Será que é vontade de Deus a minha felicidade? Eu vou pedir para os amarelinhos daqui a pouco fechar as portas. É possível que tenha uma evasão aqui. E eu vou explicar isso para você melhor. Mas guarde isso desde já no seu coração. Não é desejo de Deus te fazer feliz. Aí você vai dizer: pastor, mas eu estou aqui para isto. Eu venho na igreja, eu estou na célula, eu estou me esforçando porque eu quero ser feliz. É exatamente esse o problema. Eu venho aqui para ser feliz. Eu venho aqui para me satisfazer. Veja o absurdo que eu e você, às vezes, no desenvolvimento de uma vida relapsa com Deus, às vezes chegamos a pensar
Que se eu estou aqui, é porque Deus tem que me fazer feliz. Qual é o motivo da existência de Deus na minha vida? Bom, Deus existe para me fazer feliz. Errado. Completamente errado. Esse é o hedonismo. O hedonismo é isso mesmo. É fazer de Deus, e aí essa palavra é muito forte, mas eu preciso falar ela para o teu coração. Fazer de Deus um meio para poder atingir o meu fim. Fazer de Deus um meio de campo para os meus objetivos. E às vezes, ainda que inconscientemente, é possível que muitas pessoas estejam usando Deus como meio para o seu fim pessoal. Ou seja, se Deus me abençoar, se Deus fazer, com certeza Deus existe para me fazer feliz. E ai de Deus, se não fizer aquilo que eu quero. Eu saio da igreja, eu vou ficar emburrado, eu vou pedir minha carta para o pastor, porque Deus não atendeu as minhas necessidades. Irmãos, vejam que sério que é isso. Há muita gente fazendo de Deus o seu meio para atingir um fim. Muita gente se relacionando com Deus apenas na expectativa daquilo que Ele pode dar, apenas na expectativa do que você pode receber, apenas na expectativa de um dia me tornar feliz, simplesmente pelo fato de que na minha caminhada eu preciso desfrutar do gozo necessário, da felicidade necessária. Eu preciso chegar ao momento na minha vida onde a minha alma está suave, está tranquila, porque Deus me fez feliz, ou porque a vida me fez feliz, ou porque as coisas estão dando certo. E não é assim no nosso relacionamento com Deus, porque a gente começa a perceber que a busca por essa felicidade, ela revela muitas doenças do nosso coração, revela muitas fragilidades, revela muitas vezes circunstâncias da nossa alma que não foram tratadas. Por isso eu preciso às vezes fazer com que Deus esteja na minha vida para que eu possa me tornar uma pessoa feliz. E sabe, queridos, embora Deus Ele realmente tem essa capacidade de nos preencher com o seu amor, com a sua graça, Deus, como eu disse aqui na minha oração inicial, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Embora o nosso Deus seja um Deus presenteador e esteja em todas as ocasiões, entendendo que a vontade dEle é soberana sobre as nossas vidas, eu e você não temos o direito de fazer de Deus um mero meio para conquistar os nossos objetivos. A Bíblia fala em Hebreus 11 que pela fé Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo de pecado. Ou seja, Moisés entendeu muito bem, não vale a pena desfrutar de uma felicidade temporária, não vale a pena desfrutar de uma felicidade superficial, não vale a pena desfrutar de um ambiente que Deus não abençoa simplesmente pelo fato de bater no meu peito e dizer: eu sou feliz, eu estou bem, agora sim as coisas estão dando certo. Sabe, não só Moisés, mas se você ler o livro de Hebreus capítulo 11, você vai ver que muito homem de Deus, muita mulher de Deus, renunciou muitas coisas que, entre aspas, poderiam ser julgadas como felicidades, mas o único objetivo deles era agradar a Deus. A Bíblia fala que alguns deles foram para a eternidade,
sem ter os seus anseios mais profundos, talvez ali satisfeitos nessa terra. Então, eu sei que para nós é um pouco dolorido ouvir isso. Nós vivemos numa geração que precisa às vezes de uma palavra de ânimo. Eu sei que você, quando eu prego uma palavra de ânimo, quando eu prego uma palavra que enaltece talvez as suas características espirituais, é muito provável que ao final de um culto você adore a Deus pela vida do seu pastor, até aperte a mão dele, mas às vezes é difícil ouvir isso. Mas eu quero dizer com todo o carinho do meu coração, e especialmente ao observar a palavra de Deus, não existe forma nenhuma de você viver uma vida feliz fazendo de Deus um meio para as suas conquistas. Eu queria que você visse um texto, está no livro de Provérbios, a palavra fala em Provérbios 14, versículo 12, a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece que é direito, mas ao cabo, ou seja, ao fim, são caminhos de morte. Muitos de nós, às vezes nesse anseio, nessa busca pela felicidade, parece que é coisa boa, parece que é vontade de Deus, parece que é do jeito do Senhor, mas a Bíblia fala muito claramente, ao final, é caminho de morte. E isso pode ser desastroso para a vida de alguém que serve ao Senhor. Passa para mim, Terto, por favor. Pode passar mais um. Passa mais um. Esse aqui é o segundo ponto, olha. É o segundo erro sobre felicidade. Que eu conquisto a felicidade através das coisas. Eu quero lembrar você do primeiro erro, né? Fazer de Deus um meio para os meus fins. O segundo erro é achar que eu conquisto a felicidade através das coisas. Nós vivemos hoje numa sociedade altamente materialista. E é muito triste você perceber pessoas se vendendo a essa ideia de que se eu tiver aquilo que todo mundo fala que é bom, então eu vou ser feliz, né? Se eu conquistar, né, aquele emprego, aquela vaga, então eu vou ser feliz. Se eu passar naquele vestibular tão temido e tão sonhado por tantas pessoas, então eu vou ser feliz. Se eu conquistar o coração daquele homem, se eu conquistar o coração daquela mulher, se eu comprar aquele carro do ano, se eu tiver aquele imóvel, se eu tiver aquela casa na praia, como eu vou ser feliz. E meus irmãos, esse talvez seja um dos maiores erros da nossa sociedade, que é achar que conquistando as coisas, achar que as coisas vão me tornar mais feliz, achar que os bens materiais, achar que aquilo que eu tenho, e afinal de contas hoje é uma pressão, né? De certa forma você tem aí o seu celular, né? E esse daqui é o 4S, mas depois desse 4S já saiu o 5, depois do 5 saiu o 5S, depois do 5S saiu o 6, depois do 6S, o 6S Plus. E aí você fica nessa pressão, mas eu estou no 4S, o mundo às vezes pressiona a mim e a sua vida de uma forma com que a gente acha que aquilo que eu tenho ou o bem material que eu possuo determina o meu lugar em Deus, e isso é ridículo. Isso é ridículo. Quantas pessoas, na vaidade extrema da sua vida, estão limitando as bênçãos de Deus, porque acham que a vida com o Senhor tem a ver com aquilo que eu conquisto, com aquilo que eu tenho. Isso é uma pena, porque isso também revela uma doença da nossa sociedade, que é essa doença pelo materialismo, essa doença por muitas vezes conquistar
aquilo que são os anseios do meu coração, aquilo que vai, de alguma forma, me tornar feliz. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu citei o texto de Mateus capítulo 5, onde, lá no Sermão do Monte, Jesus fala bem-aventurados. E bem-aventurado, a tradução da palavra bem-aventurado é Macários. E eu queria dizer para você que, diferente daquilo que talvez eu e você pudéssemos observar sobre felicidade, ou sobre a palavra lá no seu original, que é Macários. Macários quer dizer extremamente abençoado. Então, todas as vezes que eu estou me referindo a alguém que é feliz, segundo o contexto bíblico, eu estou me referindo a alguém que é Macário. E Macário é alguém que, ao invés de simplesmente feliz, é uma pessoa extremamente abençoada. Logo, se Deus deseja que eu seja feliz, Ele deseja que eu seja mais do que feliz, ou seja, Ele deseja que eu seja abençoado. Talvez você tenha se espantado quando eu falei aqui que Deus não deseja que você seja feliz. É verdade, Deus não deseja que você seja feliz. Deus, Ele deseja que você seja extremamente abençoado. E isso é diferente, porque o meu simples desejo e a simples felicidade diz mais respeito à minha vida, às minhas necessidades pessoais, do que a minha vida com Deus. Mas quando eu chamo você de um homem abençoado, quando eu chamo você de uma mulher abençoada, eu sei que eu estou falando para uma pessoa que é feliz, não só no seu mundinho, não só nas suas necessidades particulares, não só nos seus desejos, que tenha mais a ver com o seu umbigo, do que com a presença de Deus. Então eu observando isso, entendo que você, assim como eu, nós precisamos mudar de conceito. Eu preciso deixar essa busca mesquinha pela felicidade e transicionar por uma busca por um ser abençoado. Essa busca mesquinha por uma felicidade em troca dos valores, em troca daquilo que o mundo pode dizer ao meu respeito, em troca das minhas conquistas, por uma felicidade que é verdadeira, que é plena, que é muito mais do que esse conceito mesquinho do mundo, mas que é ser abençoado, que é ser pleno, que é ser cheio do Espírito. Até porque eu conheço muita gente que, entre aspas, tem tudo isso aqui que diz que é felicidade, tem as coisas, muitas vezes tem as pessoas, tem o poder, tem as coisas ao seu alcance, mas não é feliz. O motivo é muito simples: essa pessoa não é abençoada. E nós vivemos numa geração que busca obcecadamente a felicidade, mas o fim é a si mesmo, é as suas necessidades. E isso não para, e isso não tem fim. Eu vou dizer por que isso não tem fim. Porque eu e você, por mais que nós possamos buscar todas essas coisas, e o detalhe, por mais que você conquiste tudo aquilo que o teu coração deseja, como a Bíblia lá em Eclesiastes 2 fala que Salomão conseguiu, por mais que isso aconteça na sua vida, você jamais será alguém feliz. Sabe por quê? Porque a felicidade tem muito mais a ver com a nossa realidade eterna do que com a nossa realidade passageira. A felicidade tem muito mais a ver com a minha vida espiritual, com a eternidade, ou seja, com o meu ser sendo preenchido e completo por Deus, do que pela realidade mesquinha das minhas conquistas materiais, dos meus objetivos alcançados. Muitos de nós gastamos mas uma parte muito grande das nossas vidas no anseio pelas grandes conquistas. E muitas vezes nós vamos acabar percebendo
que as conquistas que fazem mais diferença na nossa vida são as conquistas mais simples. Ou seja, conseguir construir um relacionamento com Deus que seja suficiente para superar a minha vida nessa terra. Construir uma relação com Deus que não o troca por objetos, não o troca por sonhos, não o troca por materialismo, seja ele qual for. Construir um relacionamento com Deus que verdadeiramente fala da minha vida na eternidade. Essa frase que eu vou citar agora não está no livro Cristão Ateu, mas é uma frase de C.S. Lewis. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei dessa frase, que diz assim, que se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. E é verdade. Se você, ao correr atrás da felicidade, ao correr atrás dos seus sonhos, perceber que você chegou lá, mas ainda assim tem um vazio aqui dentro, a explicação mais óbvia para isso: você não foi feito para esse mundo. Eu não fui feito para esse mundo. Nossa realidade é uma realidade eterna. Há uma história de um livro do pastor Max Lucado, que é um pastor bem conhecido, e ele fala que um dia pegaram um peixe do mar, e jogaram aquele peixe na areia, e aquele peixe ficou naturalmente agonizando naquela areia, porque ele não conseguia viver, ele não conseguia se manter em cima daquela areia, visto que ele foi feito para o mar. Então, nessa história que o Max Lucado conta, dizem que ao ver aquele peixe agonizando na areia, alguém pensou: puxa, certamente esse peixe não está feliz. Certamente esse peixe não está feliz por estar agonizando nessa areia. Então alguém teve uma ideia brilhante. E esse alguém falou: olha, eu sei um jeito de fazer esse peixe ficar feliz. E alguém vai lá então, com um monte de nota, e coloca $10.000 do lado daquele peixe. E aí a pergunta que eu faço para você é: você acha que o peixe ficou feliz? Você acha que o peixe ficou alegre por ver ao seu lado aquelas notas remontadas que somadas davam $10.000? Não. Aquele peixe continuou agonizando. Aquele peixe continuou demonstrando que ele estava quase morrendo. Aquele peixe continuou, de alguma forma, demonstrando que a realidade que ele estava vivendo, mesmo com todas aquelas notas remontadas ao seu lado, não era uma realidade feliz. Sabe, eu ouvi um pastor falando sobre essa história. E nessa história ele fala o seguinte, ele fala: então se você pegasse uma Skol geladinha, né? E colocasse essa Skol geladinha do lado do peixe, será que essa cerveja, será que essa Skol geladinha ia fazer aquele peixe feliz? Obviamente não. Agora, se você pegasse esse peixe e jogasse ele de volta no mar, o que aconteceria com ele? Ele se tornaria extremamente feliz, ou seja, ele se sentiria abençoado. Sabe qual é a explicação para isso, meus irmãos? A explicação é que eu e você somos peixes. Nós podemos, às vezes nesse mundo, agonizar pela felicidade. Diante das circunstâncias que estão ao nosso redor, muitas vezes tentarmos disfarçar a nossa realidade eterna, colocando coisas, colocando objeto, colocando a nossa expectativa em pessoas, para que de alguma forma a nossa alma possa sentir-se tranquila, quem sabe aliviada, mas tudo isso é superficial.
ainda que por um tempo, ainda que por algumas horas, ainda que por alguns anos, alguns meses, você sinta-se preenchido, vai chegar uma hora que a sua alma vai reclamar. A explicação para isso: nós não fomos feitos para areia, nós fomos feitos para o mar. Se você teve um dia uma experiência com Deus, você pode buscar nas pessoas, nas coisas, nas conquistas, nos bens, em tantas coisas, a satisfação plena da sua alma, mas você nunca vai conseguir, porque nós somos feitos para o Senhor. Nada dessa realidade mundana é capaz de nos preencher. Nenhuma conquista, nenhum bem, nenhuma pessoa, nenhum tipo de satisfação é duradoura suficiente para nos manter vivos dentro da nossa eternidade. Nada disso vai preencher o real vazio dos nossos corações, porque nós nascemos para um relacionamento com Deus, porque nós nascemos para uma realidade espiritual, porque aquele dia que você professou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você passou da dimensão humana para a dimensão eterna, espiritual, onde você agora tem um lugar, tem uma morada, tem uma conquista a ser preservada, que é a presença de Deus lá na cidade celestial. Olha o texto da palavra de Deus, que eu acredito que está na sequência. Põe para mim, Terto. Passa mais um. Filipenses, capítulo 3, a palavra fala o fim dessas pessoas. Quais pessoas? Paulo aqui estava falando aos filipenses exatamente dessas pessoas, que têm essa busca vaidosa e mesquinha por uma vida de conquistas. Ele fala: o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Versículo 20: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde nós aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar todo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Eu e você temos uma cidadania, e a nossa cidadania é celestial, amém? É o que a palavra de Deus diz. Se eu e você buscarmos uma realidade mesquinha apenas para esse mundo, nós estamos negando a nossa realidade espiritual e eterna, em troca da nossa satisfação, em troca das nossas necessidades emergenciais, em troca da mesquinharia dos desejos da nossa alma. Você perde salvação, você perde vida com Deus, porque muitas vezes você vai deixar que isso tome conta do seu coração, sem que Deus possa fazer parte da sua história. Eu vou pedir para o Terto voltar para mim alguns slides. Eu pulei, pode passar a volta mais um. Olha só, esse Craig é o autor do livro Ateu Cristão, Cristão Ateu, desculpa, e ele fala sobre essas características na vida de pessoas que se fundamentam apenas com base no materialismo. Ele fala, são pessoas que a vida toda trabalham em prol de bens melhores, ou seja, ela consegue ter uma noção da sua caminhada. Então, se eu comecei lá com o Chevette 88, depois eu passei para o Monza 89, depois eu fui, a cabeça dessa pessoa trabalha simplesmente na melhora ou no crescimento, na evolução dos seus bens materiais.
É uma vida toda dedicada a esse histórico de evolução material, onde um dia eu tinha isso, agora eu tenho aquilo, onde um dia eu possuía apenas isso, agora eu tenho essas grandes coisas. Então são pessoas que deixam a sua vida com Deus e vão viver uma vida em prol dos bens, das necessidades materiais, mas não para aí. São pessoas que buscam na sua vida circunstâncias pacíficas. Ora, o que é essa pessoa? Que tipo de pessoa que busca circunstâncias pacíficas? São pessoas que jamais querem entrar num processo de disciplina com Deus. Elas não conseguem se disciplinar para oração, elas não conseguem se disciplinar para jejum, não conseguem se disciplinar para um relacionamento íntimo com o Senhor. Elas estão sempre procurando circunstâncias que os afaste de todo envolvimento, que os afaste de todo e qualquer processo onde eles tenham responsabilidade. São pessoas que na maioria vão dizer: célula, jamais. Por quê? Porque vai vir aquelas pessoas cheias de problema. Muitas vezes essas pessoas estão lá separando, estão com problema no casamento. Então eu vou ter que ficar aconselhando essas pessoas? Jamais. Eu não quero. São pessoas que a vida toda vão procurar ter uma vida pacífica. Ou seja, qual é o sentido disso? Eu não quero nada que me tire da minha zona de conforto. Olha, se tiver problema demais, afaste de mim. Ah, olha, pastor, não me envolve com pastor, quanto eu pago? Eu pago, pastor, eu dou oferta, mas não me envolve com esse negócio de casa de paz. Porque, pastor, o que eu vou lá? Eu vou perguntar para aquele monte de pessoa problemática, que se elas têm problema, lógico que elas têm problema. Então são pessoas que não querem se responsabilizar por nada, a vida toda vive se esquivando, a vida toda vive se resguardando, a vida toda vive se omitindo dos desafios para o reino de Deus, como quem diz: se eu ficar aqui bem quietinho no meu canto, está tudo certo. Não está tudo certo. Ele fala ainda que são pessoas que buscam sempre experiências emocionantes. Essa pessoa, ela fala: não, para ser feliz eu tenho que estar sempre, vivendo de experiências emocionantes. Qual vai ser a próxima festa? Qual vai ser a próxima balada? Qual vai ser a próxima viagem? Ah, você não fez aquela viagem? Você tem que ir para aquele lugar, porque aquele lugar é fantástico. Olha, essa pessoa está sempre pensando: qual é a próxima emoção? Qual é o próximo movimento? Qual é a próxima atividade? São pessoas que vivem de emoções, que às vezes tornam a felicidade, entre aspas, do seu coração apenas uma vivência emocional. Então o dia que eu conseguir fazer aquela viagem, se eu conseguir ir naquele evento, se eu conseguir fazer aquela tal coisa, muitas vezes são as emoções que vão acabar temporariamente preenchendo a sua vida, dando um significado superficial de felicidade para a sua alma, mas que não é verdadeiro. São pessoas também que estão sempre procurando os relacionamentos certos. Veja bem uma coisa: é o tipo de pessoa que até hoje está esperando alguém que vai lhe fazer feliz. Não, eu creio que vai nascer nessa terra um homem príncipe que vai me fazer feliz, que vai me tratar como aquela princesa. São mulheres, são homens esperando pessoas que vão sanar esse vazio. E é uma busca às vezes desesperadora por alguém que um dia vai te fazer feliz. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, especialmente você que está procurando um relacionamento, se você não é feliz com você mesmo, se você não é abençoado, se você não é cheio de Deus, não é homem, não é mulher, não é relacionamento, não é namorado, não é príncipe que vai fazer você feliz. Amém? Porque nós estamos sempre esperando. Vai nascer uma pessoa. Para com isso. Vai para a presença de Deus. Vai descobrir dentro da sua alma quais são os traumas, quais são as feridas, o que muitas vezes torna você um amargurado, o que muitas vezes faz com que você espere dos outros aquilo que só Deus pode te dar. E aí, quando você estiver sadio,
quando você já não estiver mais enfermo de alma, e uma pessoa entrar na sua vida, e você for compartilhar a tua história com outra pessoa, certamente, essa pessoa, se for sadia também, vai somar para que vocês sejam mais abençoados. Agora tem um monte de doente, que nem se tratou em Deus, mas acha que é o outro. Não, pastor, se eu casar, pastor, se aquela pessoa me der um voto de confiança, deixa de ser besta, meu irmão, minha irmã, desculpa a direção, mas isso não vai acontecer. Seja realista com você mesmo, sonde a sua própria alma, e veja, o salmista fez essa lição: Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia. Tenha coragem de fazer isso, não fica esperando dos outros, aquilo que só Deus pode te dar, felicidade, bênção. A Bíblia fala sobre isso, né? Se eu não estou enganado, é lá no Salmo, até marquei aqui no Salmo 1, a Bíblia fala, como é feliz aquele, desculpa, é o Salmo 128, né? Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Como é feliz. Você acha que é o relacionamento? Você acha que é os bens? Você acha que são as suas emoções, as suas experiências? Você acha que são as pessoas? Há muita gente que acha também, pastor, eu não sou feliz porque eu não tenho uma aparência perfeita. O dia que eu tiver aquele cabelo, o dia que eu tiver aquela forma física, né? E hoje, diga-se de passagem, nós vivemos num tempo onde investe-se cada vez mais no corpo, e não há nada de errado nisso, porque a Bíblia fala também que nós devemos cuidar do corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, mas investe-se muito em corpo e pouco em alma. Há um desequilíbrio. Às vezes investe também muito em mente e pouco na alma, pouco no espírito. Às vezes a gente desenvolve caminhos sem equilíbrio, e essa é uma das características que fazem pessoas ficarem também insatisfeitas com as suas vidas, né? Porque eu tenho essa característica, o outro tem aquela. Meu querido, não há cabelo, não há olho, não há corpo que possa te fazer feliz. Dá para entender isso? Ou tem que desenhar? Né? Eu não preciso me preocupar com o meu corpinho, por exemplo, né? Mas, queridos, isso é uma vaidade imensa da nossa parte. Eu não estou dizendo que você não deve buscar uma vida saudável, não é isso. Eu também, vira e mexe, tenho que me redisciplinar para comer, né? A Esther viu lá, faz uma semana que eu recomecei a andar de bicicleta, talvez dure só uma semana, mas eu estou tentando, eu sei que é importante o corpo, eu sei que uma vida saudável é importante, mas só que eu não posso dar ao meu corpo mais do que eu dou ao meu espírito, à minha alma. Tem gente dando ao seu corpo mais tempo do que dá para o seu espírito, à sua alma. Aí a hora que vier a crise, a hora que vier a dificuldade, a hora que você tiver de confronto com as tribulações da sua vida, quando o capeta estiver na sua frente, aí não há corpo forte que possa suportá-lo. Sabe por quê? Porque o diabo mesmo, a autoridade não está nos seus músculos. Você não vence o diabo com músculo não, sabia disso? Você não vence o diabo com uma aparência perfeita não. Você vence o diabo com a autoridade do Espírito Santo. E é assim que nós vencemos. Às vezes você valoriza demais o seu corpo, mas de menos a sua alma, o seu espírito. Passe a equilibrar-se, meu irmão, porque senão você vai cair nessa vaidade, e essa é uma das buscas mais infelizes da nossa alma. A Bíblia fala com clareza, Salmo capítulo 90, os dias da vida de um homem chegam a 70 e em havendo vigor a 80 anos, o que passa disso é câncer e enfado. Essa vida aqui é muito curta para você investir todas as fichas nela. Não é inteligente você investir todas as suas fichas nessa vida. Invista na eternidade,
porque essa sim vale a pena. Tem gente que vai conquistar tudo que sonhou, mas quando chegar no final da vida, assim como Salomão, eu já preguei sobre isso aqui, Eclesiastes capítulo 2, a Bíblia fala que Salomão, ele foi para a bebedeira, ele arrumou um monte de mulheres, ele comprou açudes, ele comprou bois, ele comprou casas, fazendas, tudo que os seus olhos desejaram. Sabe qual foi a conclusão? No fim da sua vida ele declarou: vaidade de vaidade, tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. Foi essa. Tem muita gente que vai fazer igualzinho Salomão, vai viver uma vida se arrebentando, querendo ser feliz a qualquer preço, passando por cima dos seus princípios, abrindo mão de Deus, abrindo mão da palavra, e quando chegar lá, vai perceber que aquilo não te satisfaz, porque você foi feito para a eternidade, você foi feito para mergulhar no mar como um grande peixe do Senhor. O nosso lugar é no mar. Agora, se você quer ser feliz, meu irmão, do jeito do mundo, então vai, mergulha nessa areia, mas mergulha de ponta, porque você vai ver, uma hora você vai começar a agonizar, porque nós não fomos feitos para essa realidade. A felicidade, no contexto desse mundo, ela é muito passageira, ela é muito superficial, ela é muito enganadora. Você não pode render a sua vida a isso, você não pode escravizar a sua vida a isso, você não pode abandonar o Senhor, você não pode passar por cima de princípios, você não pode buscar a felicidade a qualquer preço, porque buscar a felicidade a qualquer preço vai nos custar muito caro, vai nos custar muito caro. Prefira ser Macário, prefira ser extremamente abençoado. Deixa de ser feliz, deixa essa felicidade do mundo para lá e busca ser extremamente abençoado. Busca ser alguém que louva a Deus com as suas atitudes, louva a Deus com a sua vida, louva a Deus com as circunstâncias que estão ao seu redor, que na maioria das vezes não são as melhores. Na maioria das vezes nós, assim como Moisés, eu acabei de citar aqui para você, filho da filha de Faraó, escolheu o caminho mais difícil, porque ele sabia que não valeria a pena trocar ou negociar com Deus a sua eternidade. Não vale a pena, meu irmão, não vale a pena. E nós temos tratado felicidade de uma vida de uma forma tão estranha, né? Não faz muitos dias eu atendi um casal que estava pensando em separar, e depois de conversarmos, eu entendi, através de uma das questões, o que estava acontecendo. Então, eu perguntei: mas por que separar? Por que chegar a esse ponto? O detalhe é que eles eram casados há 7 meses, sabe? E a resposta, mas me deixou ainda mais atribulado, que a pessoa falou assim: pastor, eu perdi a graça. Perdi a graça. Em outras palavras, eu não sou mais feliz com essa pessoa. Sabe o que é pior? Não era esse o caso, mas às vezes esse consentimento vem dos dois lados. Às vezes esse consenso é de ambas as partes. Perdi a graça, não sou mais feliz. E muitas vezes isso revela exatamente a enfermidade da nossa alma. Por quê? Porque nós não estamos felizes com Deus, porque nós não estamos vivendo uma vida de abençoados para abençoar. E é muitas vezes nas relações sem graça, ou entre aspas, infelizes da vida, que nós acabamos abandonando projetos maiores, projetos de Deus para a nossa vida. Sabe, hoje, muita gente casa com essa expectativa de que a hora
que eu casar, o outro vai me fazer feliz. E aí não dura 7 meses, como foi esse caso. Motivo? Está sem graça. Perdeu a graça. Sabe, eu temo a Deus que alianças eternas, que um dia foram feitas em altares sagrados, como essa que foi feita agora há pouco aqui, estejam vulneráveis à graça da vida. Sabe por quê? Ah, pastor, não vejo graça. Ah, pastor, a coisa não está dando certo. Sabe, e a gente troca projetos eternos pela mesquinharia da nossa alma, de optar pelo mais fácil, pelo mais prazeroso, por aquilo que é mais agradável para a minha vida, porque afinal de contas, eu preciso ser feliz. Porque afinal de contas eu tenho o direito de ser feliz. E às vezes essa vaidade vai fazer da minha e da sua vida verdadeiros escravos de sentimentos, escravos de circunstâncias, porque não pode haver contentamento se a presença de Deus não está no meio. O contentamento começa primeiro com o Senhor e depois com o outro. A alegria vem primeiro de Deus para a nossa alma, para a nossa vida. E depois eu consigo sentir isso através das pessoas e através dos meus relacionamentos. Todas as vezes que essa ordem é invertida, pode ter certeza, haverá sofrimento, haverá dor, haverá lamúria. E o que muitas vezes acontece, haverá quebra de alianças. Eu não digo só de aliança no casamento, mas falo aliança com Deus. Gente que às vezes deixou a sua própria vida espiritual se tornar maçante, insignificativa. Gente que às vezes por causa do dia a dia, por causa das tribulações, foi perdendo a paixão, foi perdendo o amor, foi esfriando e deixaram de viver a aliança eterna como Deus espera de nós. Eu vou pedir para a Daiane subir aqui no altar, e eu quero terminar essa reflexão dizendo para você que eu e você precisamos diminuir um pouco a nossa expectativa com relação às coisas desse mundo, sabe? Talvez o problema de muitos de nós é que a gente coloca uma expectativa muito alta. É possível que às vezes você esteja lá no sonho do príncipe encantado, né? É possível que às vezes você esteja lá no sonho daquela realização profissional. Às vezes a nossa expectativa vai mais alto do que aquilo que Deus tem sonhado para as etapas da nossa vida. Se eu pudesse ser bem honesto com você agora e falar o teu coração, eu diria que uma das formas de você evitar esse tipo de sofrimento é diminui as tuas expectativas, sabe? Se Deus tem derramado, se Deus tem abençoado, se Deus tem dado a sua casa, se Deus tem provido a sua vida, glória a Deus. Estenda a sua mão pro alto e diga obrigado, Senhor. Mas se Ele não tem feito isso ainda, é porque às vezes você colocou a expectativa em Deus lá em cima. E Deus está querendo que você viva as etapas, os momentos. Sabe, nas nossas vidas nem toda perca é ruim. Muitos de nós vamos experimentar Deus exatamente nas nossas maiores infelicidades. Exatamente nos nossos momentos de maior temor, de maior dificuldade, de maior angústia, é que Deus vai encontrar um coração vazio, porque agora não tem nenhum concorrente. Agora não tem nenhum homem, agora não tem nenhuma mulher ocupando seu coração. Agora não tem nenhuma ambição pela riqueza, nenhuma fascinação pela vida. Agora não tem nenhuma emoção que seja maior do que Deus. É por isso que a palavra do Senhor fala que é na fraqueza que nós nos fazemos fortes. Porque é o único ambiente que Deus consegue trabalhar o nosso coração é quando estamos vulneráveis. Por isso nessa noite eu queria convidar você a sair da areia e voltar para o mar. E ir para o lugar de onde você nunca devia ter saído, que é a presença sobrenatural de Deus. Se você quiser continuar dando cabeçada nessa areia, tentando ser feliz a qualquer preço, até mesmo acima dos princípios de Deus para a sua vida, me desculpe, mas nós não podemos te ajudar. Nós só podemos ajudar pessoas que lembram
eu sou do mar, eu sou eterno, eu estou fazendo errado, por isso eu preciso voltar. Só existe um lugar que é capaz de preencher a nossa alma, o vazio do nosso coração. Chama-se presença de Deus. Lá você é tocado, lá você é satisfeito, lá você não está vivendo uma realidade superficial, não. Lá não é uma felicidade de livrinho de autoajuda, não. Lá é a felicidade eterna, o lugar onde você se encontra, o lugar de onde nós nunca devíamos ter saído. Mas a nossa alma sempre quer as coisas, a nossa alma quer os bens, a nossa alma quer se livrar da disciplina e das coisas que dizem respeito ao reino de Deus. A nossa alma quer viver experiências emocionantes. A nossa alma está sempre buscando relacionamentos que vão nos preencher. A nossa alma está sempre querendo dizer que cabelo é melhor, que corpo é mais bonito. Mas o nosso espírito está angustiado, pedindo para voltar. Volta para o teu Senhor. Lá existe um lugar onde você sente paz no meio da tribulação. É um lugar onde você, mesmo vivendo a circunstância mais difícil da sua vida, você consegue manter equilíbrio, você consegue manter paz, você consegue manter Deus no centro. Quando Paulo, lá em Filipenses 3, ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade ele não está dizendo que na sua vida tudo estará sempre bem, não. Mas ele está dizendo: ainda que esteja mal, eu vou estar bem. Ainda que a minha vida esteja oscilando, está dando tudo errado, é tudo contrário do que eu sonhei, do que eu pensei. É essa capacidade de se manter bem, livre das circunstâncias, livre das emoções, livre das conquistas, livre da pressão desse mundo de que você tem que ter e de que você tem que ser. É apenas dizendo: há um lugar que a minha alma se encontra, e nesse lugar eu posso preencher o vazio do meu coração. Nesse lugar eu posso ser extremamente abençoado. Não é uma felicidade vazia, não é uma felicidade enlatada, não é uma felicidade passageira, mas é uma bênção para toda a eternidade. Por isso, meu irmão, se você quer ser feliz, continue buscando. Mas se você quer ser extremamente abençoado, volte para o mar, volte para Deus. Vem mergulhar no Senhor e Ele vai satisfazer a sua alma. Vamos encerrar esse momento aqui no altar. Se você quer receber essa oração, se você quer vir para o mar, se você quer ser uma pessoa mais do que feliz, se você quer ser extremamente abençoado, o altar é o lugar que você vai conquistar isso para o seu coração. É nesse altar que você vai dizer: Senhor, eu estou cansado de buscar bens, circunstâncias, experiências, relacionamentos e definir a minha vida com uma espiritualidade vazia. Senhor, eu vim aqui para esse altar, porque aqui é o único lugar que eu posso me identificar com o Senhor e dizer: a minha alma está satisfeita, porque a minha alma está procurando a bênção de Deus, a minha alma está procurando realizar-se no Senhor e através da sua palavra. A Bíblia diz no livro de Salmo: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. A sua satisfação está na lei do Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Quem anda nos seus caminhos, essa pessoa comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A Bíblia fala: sua mulher será como videira frutífera na sua casa, os seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem, a mulher que teme ao Senhor.
Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Veja os filhos dos teus filhos e haja paz sobre Israel. Como é feliz, como é feliz, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Oh, meu irmão, busque só o teu Senhor, busque aquele que pode preencher o vazio da sua alma. Busque a realização eterna e não a realização temporária. Busque preencher a sua alma com aquilo que durará mais do que 90 anos. Volte para o mar nessa noite. Você que é peixe, volte para a presença daquele que é o único que pode satisfazer você, que pode te dar a bênção, que pode tirar todas as limitações da sua alma. Volte para Ele, seja curado nesse altar, seja liberto nesse altar, torne-se uma pessoa propícia para a manifestação do Espírito sobre a sua vida. É nesse altar que você mergulha na realidade do Espírito. Saia daqui hoje declarando: eu voltei para o Senhor, eu quero essa realidade para toda a minha eternidade. Não há nada, não há ninguém, não há circunstância, não há pessoas, não há bens que possa me fazer feliz. Só a presença sobrenatural, só a ação do Espírito sobre a minha vida é que pode manter o meu coração completamente vivo, porque eu não nasci para esse mundo, eu nasci para o Senhor, e a minha realidade é eterna, a minha realidade espiritual, a cidade que eu almejo é a cidade celestial. Oh Senhor, cantora labaxede, cantora labalabaçoi. Vem Espírito sobre a tua igreja, que não sejam as nossas palavras, que não seja o entendimento humano, Senhor, mas que seja a revelação do Teu próprio Espírito nessa noite, nos chamando de volta para viver do lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Nos coloca de novo no ventre, Senhor, nos refaz nessa noite, nos ajuda a tirar os nossos olhos da realidade passageira dessa vida, nos ajuda a tirar os nossos olhos da expectativa de que um dia alguém vai me fazer feliz, alguma circunstância, algum bem material. Deus, me ajuda a lembrar nessa noite que mais do que uma felicidade vazia, eu quero ser um abençoado, eu quero ser uma abençoada, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu não quero negociar os valores, ó Pai, do Teu Espírito por causa da felicidade vazia desse mundo e passageira. Deus, a minha vida é mais do que 80, a minha vida é mais do que 90 anos. Eu sou um ser eterno, e o Senhor não criou a eternidade para que nós trocássemos ela pela mesquinharia das coisas desse mundo. Que nada disso, Senhor, nada disso vai fazer da minha vida um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Senhor, perdoa as nossas vidas por todas as vezes que nós trocamos o Senhor pelas coisas. Perdoa, Senhor, todas as vezes que a nossa alma se entristeceu porque não tinha um objeto, mas tinha a presença de Deus. Perdoa, Senhor, porque nós falhamos ao esperar tanto desse mundo, quando na verdade só poderemos ser preenchidos diante daquele que nos conhece desde o ventre das nossas mães.
desde a formação dos nossos ossos, coisa sobrenatural. O Senhor já conhecia, chamava as nossas vidas pelo nome, já tinha um propósito para a nossa caminhada. Nós somos tão ingratos, Senhor, nós somos tão mesquinhos. Nós queríamos essa noite dizer: Pai, não tem nada que faz mais sentido para o nosso coração do que ser feliz diante do Senhor, do que ser abençoado diante do Senhor, do que viver a realidade do reino de Deus. Porque a tua palavra mesmo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu queria que você, só por alguns segundos, abrisse os seus olhos. Eu faço questão de ler um texto que me tocou muito, embora eu já tenha lido esse texto várias vezes. A Bíblia fala assim, Salmo 1: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e que nem se assenta na roda dos zombadores. E essa palavra é a que mais me impactou. Ele fala: ao contrário, a sua satisfação está no Senhor, e no Senhor medita dia e noite. Satisfação. No que está a tua satisfação? No que está o teu prazer? No que você tem colocado a sua alma? Você tem rendido a sua alma às coisas? O problema da crise de muitos de nós é que a nossa satisfação está na nossa realização pessoal. O salmista diz: feliz é aquele que a sua satisfação está no Senhor. E ele termina dizendo: é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham, e tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz prospera. Esse é aquele que se regozija no Senhor. Esse é aquele que se satisfaz no Senhor. Sabe, a sua folhagem não murcha. Não é o tempo, não é a circunstância, não é as coisas que deram errado, não. A Bíblia fala: se a tua satisfação está no Senhor, a tua folhagem não murcha. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer, haverá paz, haverá tranquilidade, porque é fato, você está servindo ao Senhor, você está buscando uma realidade eterna. Agora, se você quer ser feliz em qualquer outro ambiente que não seja a presença do Senhor, infelizmente não haverá paz. Por isso, meu conselho para você é: mergulhe no teu Senhor. Se você tem abandonado a Deus, se você tem andado frustrado porque Deus não realizou essa ou aquela promessa na sua vida, hoje é dia de você pedir perdão, porque Deus não é o meio para justificar os fins da nossa vida. Nós sim é que precisamos servir a Ele de todo o nosso coração. Nós sim que temos responsabilidade de nos reportar a Ele, porque Ele é o Senhor e nós somos o servo, e não o contrário. Às vezes, para conquistar as coisas, para ser feliz a qualquer preço, muitos de nós estamos pisando em Deus, fazendo de Deus um meio para as nossas conquistas ambiciosas. É tempo de pedir perdão, voltar para o mar do Senhor e dizer: Pai, só uma coisa satisfaz a minha vida, que é o teu amor pleno, completo, é a tua graça, é o Senhor na minha vida. Sem o Senhor nada faz sentido. Volte para o Senhor, busca o teu Senhor, mergulha no mar do Senhor, que lá você encontrará pastagem, lá você encontrará paz para o teu coração, e lá, independente do momento difícil que você esteja vivendo, independente das coisas que você tem ou das coisas que você não tem, independente daquilo que é a sua vida, lá você é compreendido, lá você tem certeza de que você está no lugar certo.
Volte para Deus. Deixa Deus ser o centro da sua vida. E não deixa mais nada concorrer com Ele. Nem coisas, nem pessoas, nem circunstâncias. Deixa Deus ser soberano sobre a sua vida. Amém? Estenda a sua mão assim. Pai, nós encerramos essa noite fazendo essa declaração ao Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tudo, tudo, tudo para as nossas vidas. Nada se compara. Nenhuma coisa, nenhum bem, Senhor, substitui o Senhor nas nossas vidas. Nenhuma felicidade enlatada é capaz de preencher o que só o Senhor é para as nossas vidas. Por isso eu peço hoje, Senhor, entra na vida desse meu irmão, entra na história dessa minha irmã, Pai. Lembra esse meu irmão, essa minha irmã, que não há vida fora do Senhor, que não há paz fora do Senhor, que não há satisfação fora do Senhor, porque só o Senhor é capaz de preencher as nossas vidas com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua soberana bênção sobre as nossas vidas. Agora, Pai, quando vamos sair daqui, eu quero profetizar que o Teu povo hoje declara: eu não sou feliz, eu sou extremamente abençoado. Pai, eu não sou mais feliz no conceito desse mundo, mas eu sou extremamente abençoado pela Tua palavra, que é tudo para mim, pela Tua presença, que é tudo para mim. Nos dispensa, Senhor, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua paz, e que a companhia, o consolo, que a presença do Teu Espírito, que supre todas as nossas necessidades, independente da crise, possa acompanhar os meus irmãos, e que eles possam ter uma semana de vitórias, uma semana de bênção verdadeira e não de felicidade artificial. Produz, Senhor, no coração dos meus irmãos uma paz, uma alegria, para viver a sua vida diante do Senhor todos os dias, até que o Senhor volte para nos buscar, em nome de Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor e vamos declarar que Ele é Rei, que Ele é soberano, que Ele vive sobre os nossos corações, que Ele reina sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão, deseja a paz do Senhor. Boa semana para todos, em nome de Jesus.